Bom dia, turma, tudo bem? Acordando cedinho para vocês, ainda nem 6 horas da manhã para trazer atualizações. Hoje vai ser um dia bem corrido, então já aproveitamos fazer o vídeo cedo. Como vocês viram ontem, o Bitcoin reagiu positivamente a, tanto eu acredito mais em padrões gráficos, mas também ontem saíram bastante notícias. É uma loucura, né, a gente entender o que movimenta o mercado, se são as notícias, se é o padrão gráfico, porque é previsível, né? Eu falei para vocês, ó, aqui era um trap, era um fundo. Poderia repicar, como também não poderia, mas no caso, repicou. Mas também foi muito confluído antes mesmo de eu saber das notícias que tiveram o presidente Trump, ele fez uma possível um assinado de paz com o Canadá referente às taxas e impostos de importação e exportação, né? Então isso também reagiu positivamente ao mercado. Fizeram um acordo de paz de 30 dias, algo assim, muito interessante isso aí. Essa paz realmente se vir é um alívio para os mercados em geral, tanto os mercados tradicionais como criptoativos. Ele ajuda bastante, era uma das coisas que estava ali no calcanhar dos investidores, que estava apavorando, né? Então acredito que essas notícias confluem para o Bitcoin começar a voltar a subir, né? Não tem mais estímulos negativos. Trazendo o gráfico para vocês, como vocês viram ontem, ele subiu 52%, é bastante, ainda principalmente em regiões de fundo, o Bitcoin reagir dessa forma. Ethereum também deu uma subida, mais uma recuperada, né? Porque ele foi até o final do dia próximo a 1.700 e voltou enxugando e ainda terminando com uma alta positiva. Isso aqui é um padrão de preço de fechamento de reversão, que é onde a gente tem candles vermelhos e ele cria um candle verde. Ele é um fechamento diferente dos que vinham em quedas. Geralmente há dois tipos de operar, porque é um preço na contramão. Ou o mercado perde a mínima e ele prossegue a alta forte. Se ele perder essa mínima aqui, o mercado acelera em alta, porque ele vai pegar todo mundo que vendeu aqui. Isso não é bom, não é garantia, mas seria projetar essa queda aqui para cá, como se fosse alternado, né? Daria ali na casa de 1.631. Eu espero que não aconteça, mas se ele confirmar esse fechamento de reversão, ele faria um fundo aqui agora no Ethereum, nessa última barra, e daqui ele poderia dar um repique, para nós buscarmos logo daqui uns 4, 5 dias, ou até uma semana, um fundo ascendente, um fundo maior que o último fundo já feito ali pelo mercado. A gente está vendo também vários senadores dos Estados Unidos tendo a mesma posição contra a Luma, que é contra fazer reservas de Bitcoin. Eles estão também estudando várias estratégias, isso também é outras notícias muito positivas que vieram ontem, sobre eficiência energética, Bitcoin como mineração. Vocês estão vendo algumas notícias nesse sentido, onde a presidência dos Estados Unidos está tentando estudar outras formas estratégicas de ser considerada ainda mais como eu posso dizer, o país do Bitcoin, da criptografia, né? Isso realmente é muito positivo para o mercado. E hoje eu acordei com um pensamento, para vocês tiverem assim, esse pensamento de mais longo prazo, né? Muitas opiniões de outros investidores sobre, no futuro, o que vai se definir é tipo aqueles que têm e quem não tem Bitcoin, sabe? No sentido de o Bitcoin é um ativo escasso. Você provavelmente que está assistindo meu vídeo, você não tem um Rolex, entendeu? Mas no início da produção da Rolex, primeiros anos ali, considere que o Bitcoin hoje, nós estamos em 2025, ele tem 14 anos e alguma coisa, um pouquinho mais ou menos, não interfere muito na contagem. E você já está vendo o Bitcoin a $82 mil, entendeu? A Rolex é um ativo escasso, a gente encontra relógios a 450 mil dólares. Então, nesse pensamento, imagina que as nações entenderam como funciona o Bitcoin e estão acumulando em grandes quantidades, e instituições, pessoas privadas querem acumular. E possivelmente nós vamos chegar num ponto aonde o Bitcoin não haverá Bitcoin disponível à venda, entendeu? Tu vai chegar um dia que nós vamos ver notícias aqui que nas corretoras não há Bitcoin à venda, entendeu? Tipo, o estoque para grandes compras acabou, porque não há pessoas interessadas em vender. Então, a que patamar estará o Bitcoin, sabe? A gente vê o Bitcoin hoje caindo,
Mas a gente tá vendo que as quedas estão cada vez mais contidas. Antigamente as quedas faziam esses bear markets longos e agora a gente vê somente quedas bem enxutas, bem contidas, né? Não há tantas pessoas querendo vender Bitcoin. E é uma quedinha que seja, pessoas já compram enlouquecidamente, né? Então isso é bem interessante vocês ficarem pensando assim, será que não vale mais a pena somente acumular? A gente vê muitas notícias, Bitcoin $1 milhão, Bitcoin é não sei quantos. Isso aí com certeza vai demorar, 2030, 2035. Mas a gente vê muitas altcoins sangrando muito forte, sem garantia, né, de um amanhã melhor. Para mim elas têm usabilidade, eu confio nelas pela questão de, na verdade eu não confio em quase nada, mas eu vejo usabilidade, elas estão funcionando ainda, elas servem. Então é um pouquinho melhor, mas Bitcoin é um ativo muito escasso. O Ethereum também, né? Ele tem a sua inflação contida, né? Ou praticamente já uma deflação o Ethereum. Então é coisas muito interessantes vocês ficarem pensando assim nessa comparação com o Rolex, né? Liquidação do mercado, a liquidez está toda acima. E outro ponto importante, além da liquidação estar acima, os gaps ainda estão acima, o gap da CME. Então você vê a liquidação ainda nessa visão mensal, tá lá na faixa de $100 mil, o mercado tá como um imã para chegar naquela região e o gap da CME ainda não foi preenchido, então geralmente ele leva de 3 a 4 dias, eu acredito que até no máximo sexta-feira esse gap seja preenchido, então eu acredito que pode ser hoje ou talvez amanhã que ele venha a ser preenchido aqui na casa de 87 mil dólares no futuros, né, no Bitcoin tradicional, no índice ele é diferente, então ainda nós temos uma visão mais positiva para os próximos dias. Não acredito em queda por enquanto, antes dele vir fechar esse gap, mas logicamente ele dá uma lateralizada, ele dá uma pensada antes de vir. Mas a tendência é que ele feche o gap. Eu acredito. Situações parecidas com essa daqui, ó. Que ele fez no passado, ó. Ele teve esse gap, ele vem, ele lateraliza nessa faixa, né? E fecha o gap. Pode ser que ele volte a fazer um pivô lá na frente. Que como eu falei para vocês, esses movimentos aqui, eles não são em linha reta, né? Eles não voltam simplesmente agora o mercado só sobe, não. Então, o que é os pontos interessantes para nós olhar? Vamos até botar nesse Bitcoin aqui, nesse daqui. A gente tem esse último topo validado. Esse aqui é o último topo que o mercado precisa romper para reverter a tendência. Ele ainda é uma tendência baixista, como a gente viu o mercado, ele vem fazendo desde aqui, ó, topo, fundo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Ele ainda continua caindo. Então, mais para frente eu quero trazer um vídeo para vocês sobre padrões de reversão, né? Para vocês entenderem. Mas a gente tem esse fundo aqui, ele cria esse fundo. Quando ele volta para o topo e rompe, ele valida esse topo aqui como um suporte, né? Então a gente está vendo que aqui o preço ainda não furou esse ponto aqui para validar um próximo fundo. Então o último é aqui. Quando o Bitcoin romper esse topo aqui, ele faz uma quebra de expectativa no mercado. Então é somente esse ponto que a gente está esperando que ele venha romper ali na faixa de 93 a 95 mil dólares, que ele acaba criando uma quebra de expectativa e depois ele acaba validando esse fundo aqui como um fundo válido para fazer uma possível reversão e fazer um ombro, cabeça e ombro. Já tem pessoas que estavam olhando um ombro, cabeça e ombro no gráfico de 4 horas. Eu ainda acho ser meio cedo e meio enxuto, meio pequenininho, né? Mas já está se formando de fato aqui um ombro, cabeça e ombro. Parece uma pingola, né? Então, é coisas que eu estou acompanhando. Ethereum, de fato, está segurando aqui nessa região que eu vim comentando para vocês. Eu acredito que aqui seja um fundo de lateralização agora, onde a gente vai ver Ethereum lateralizando. Falei para vocês também sobre ENA. ENA está fazendo exatamente aquilo que eu comentei. Vinha buscar liquidez aqui embaixo, nessa consolidação. Isso é um padrão do mercado. É geralmente no meio da consolidação que ele busca a liquidez, que seria aqui. Sempre forma esse triângulo e na linha tu consegue comprar, ó, aqui. Então aqui é um suporte para ENA. Eu acredito que aqui possa segurar. Eu quero que segure, na verdade. Não quer dizer que vá. Mas é um ponto perfeito para que o preço segure e reverta alto. Ó. Ele está fazendo o padrão de ombro, cabeça e ombro. Tem aqui uma ferramenta no TradingView que é chamada Okoi. Ó, cadê? Essa ferramenta aqui, você coloca o ombro, a cabeça e o outro ombro. Ele acaba formando esse ombro, cabeça e ombro. É um padrão de reversão do mercado também, fundo triplo, cada pessoa chama de um jeito.
Ele é um padrão muito interessante, só que se o preço de ENA vier retestar nessa região aqui que está o ombro, cabeça e ombro, ele já vai ter feito um rompimento e um reteste. Ó. Ele vai ter feito um rompimento e um reteste. Aqui, na minha opinião, seria um dos melhores pontos de compra, não ser agora aqui também. Como eu sempre digo para vocês que o mercado sempre está buscando um risco-retorno, agora é um ponto muito interessante também de entrar comprado com os stops abaixo. Ele é um risco-retorno bem interessante. É assim que se formam os fundos, sabe? Porque o risco-retorno fica atraente, fica interessante. Você está próximo de uma região de suporte, você está longe de uma região de resistência. Como que tu vai vender agora aqui? Você tem que pensar que o mercado é feito de operações estruturadas. Não é você fazendo um cassino aqui dentro e achando que vai tirar dinheiro de um cara que está muitos anos acima de você. É assim que funciona. Quem ganha mais dinheiro é quem entende mais a dinâmica, entende o mercado e está bem mais preparado. Então, o cara que está preparado no mercado, ele já entendeu que isso aqui é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é o quê? Uma operação estruturada. Então, agora, ele não consegue vender aqui, porque o stop está maior do que o prêmio de quem colocar entrar comprado. Se ele entrar vendido, o stop dele está 30% acima, mas o stop comprado está somente 10% no máximo, 10%. É que é um mercado menor aqui, por isso que ele queria essa porcentagem, mas é porque tu opera com uma mão menor. Tu tem que pensar que os 10% é sobre o capital que tu está disposto a assumir. Então, olha, o risco-retorno aqui para entrar comprado é melhor do que para quem quer entrar vendido. É assim que o mercado começa a parar de vender. Não tem sentido tu vender agora aqui. Talvez se ele subir aqui em cima, nós podemos ver vendedores aparecendo, porque daí ele consegue colocar um stop aqui. Mas daí é facilmente liquidado, como a gente vê naqueles gráficos de liquidação. Estou ensinando vocês a verem mercado mais por dentro. Então é facilmente o preço subir e liquidar as posições, fechar pelos stops, né? Que acaba fazendo aquela força de venda. E vários outros ativos ainda continuam em queda. Altcoins não é bom momento de se expor, fora aqueles ali que eu comentei, porque eles ainda continuam em fundos ascendentes bem fortes, né? Mas como a gente sabe, se Ethereum e Bitcoin reverterem, essas altcoins elas retomam mais rápido a alta. Pode ver altcoins subindo 10, 15% num dia facilmente, porque elas têm um valor de mercado menor. Então, essa foi uma atualização rápida. Vocês que gostaram da análise aí, fazer uma atualizada sobre como o mercado se comportou do último dia para hoje. Eu espero que agora o Bitcoin venha pelo menos fechar o gap até o final dessa semana em $87 mil. Lógico que ele vai para Disney antes, dar uma volta no mundo, para depois continuar o seu caminho, quer dizer, ele lateraliza bastante. Então, você que gostou, deixe seu like, o comentário. Como eu falei no outro vídeo, o like é a forma mais sincera de agradecer esse tipo de conteúdo e até a próxima.